Mas vamos lá, então, começando oficialmente, então, já estamos no ar agora. Você pode abrir, Paulo, então, para todo mundo entrar? Aí eu acho que todo mundo aí já vai entrando também, vai chegando, né? Então, boa tarde a todos, aí todos que atenderam a esse nosso convite, esse Esquenta Jornadas, né? Esse nome aí, né? Fazendo alusão aí às jornadas de direito processual do nosso IBDP. Teremos agora, retomando as nossas atividades presenciais nos dias 23, 24 e 25 de outubro, lá em Gramado, na lindíssima, maravilhosa cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. E para esse primeiro evento, aí, a ideia é que tenhamos alguns até o 23 de outubro. Temos aí a presença da professora Tereza Rudalvin, da professora Rogéria Dotti e do professor Daniel Mitidiero. E o mote desse evento, o que nos levou a esse evento, foi justamente o advento da Emenda Constitucional 125, né, de 2022, como todos nós sabemos, introduz, então, né, para muitos, a tão desejada, para outros, nem tanto assim, para uma terceira classe de estudiosos, a bastante indesejada, né, relevância da questão infraconstitucional. E o nosso querido amigo professor Daniel Mitidiero, que é diretor do nosso IBDP, dentre outros variadíssimos predicados, né, não teríamos tempo para trazer os predicados dele, da professora Tereza, da professora Rogéria, senão a live se acabaria só nisso, não é? Mas escreveu um belíssimo livro, está acabando de sair pela Thomson Reuters, né, pela Revista dos Tribunais, e nós, ao final, vamos, inclusive, sortear um livro devidamente autografado pelo professor Daniel Mitidiero. Tá? Então, isso, o pessoal que se inscreveu e que fique, então, participe ao lá o livro, Relevância no Recurso Especial, acabou de sair agora, está quente ainda, né? Saiu do forno lá da RT semana passada, né? E todo mundo que estiver aqui presente na hora vai concorrer, né? Se tivesse inscrito antes, porque a gente vai se basear nessa lista, a gente vai fazer aqui um sorteio, depois a Rogéria fala no detalhe, e essa pessoa, então, vai entrar em contato aí com a secretaria do nosso IBDP, com a Denise, para receber o livro, tá? E nós vamos sortear também, gente, uma inscrição gratuita. Vamos fazer assim, Rogério, vamos sortear um par de inscrições, vamos? Boa. Se a pessoa quiser ir aposentar, né, ir em conjunto, dar de presente para alguém, né? Levar um namorado, uma namorada, um cônjuge, né? Etc. Tal. Vamos, então, sortear um par de inscrições gratuitas. As inscrições são gratuitas. Né? Não fica animado com o avião, hotel, isso não. Mas as inscrições são gratuitas, mas depois a pessoa vai ver lá o valor da inscrição. É um belíssimo de um sorteio. Vamos fazer, então, um sorteio de par de ingressos no final também, com a professora Rogéria nos colocando. Enfim, e como viemos aqui para falar das jornadas, para falar do nosso esquenta, mas também para falar da relevância da questão, eu queria fazer a primeira pergunta, que é uma prerrogativa de presidente do Instituto. Né? Então, como presidente, eu tenho certas prerrogativas. Uma delas é falar em primeiro lugar, e nesse caso, fazer a primeira questão ao professor Daniel Mitidiero, depois passando a palavra para a professora Tereza, para a professora Rogéria, para né, na verdade, um grande bate-papo entre amigos, né, sobre essa novidade muito grande, muito interessante, né, do nosso direito processual civil brasileiro, na verdade, do direito constitucional brasileiro, né, mais do que processo aí. Eu queria saber, Daniel, você que é um cara que tem escrito bastante, né, escrito com uma preocupação muito grande também de didática para alunos de graduação, de pós-graduação, em todos os níveis. Acabou de escrever, né, eu acho que, salvo engano meu, me corrija, mas imediatamente antes desse, você publicou um trabalho super interessante, né, que é o Como Eu Escrevo, também pela RT, também pela Thomson Reuters. E agora vem esse livro aí, né, temático, né, de um assunto que você tem estudado bastante, sozinho, com o professor Marinoni, com o professor Arenhardt, enfim, em vários projetos, duplas e trios, mas esse aqui é um trabalho monográfico seu, né, sobre a relevância da questão infraconstitucional federal. Então, eu queria que você falasse uma coisa que a mim me agrada muito também, né? Enfim, o que te levou a escrever? Qual é a tua proposta? Não, Então, boa. Sabe como é, né? A gente começa a falar... Em termos até literários, né? Casando um pouco até com esse teu outro trabalho. Daniel, te agradecendo, lógico, a tua presença aqui. É um privilégio, né, para nós do IBDP tê-lo aqui também, né? Já que a gente tem contato exclusivo diário. Né? Vai lá, Daniel. Obrigado, presidente Cássio. Uma grande alegria estar aqui contigo, com as minhas queridas amigas, professoras
Tereza e Rogéria, com todo o pessoal que se inscreveu aqui. É realmente muito bom estar com vocês nesse Esquenta Jornadas, né, esse nosso evento preparatório, né, às jornadas de Gramado, e poder dividir um pouquinho sobre a proposta desse livro. E a primeira coisa que eu quero dizer é que esse era um livro inevitável, mas ao mesmo tempo inesperado. Por que inevitável e ao mesmo tempo inesperado? Ele era inevitável porque desde que eu comecei a escrever sobre o tema das Cortes Supremas, um primeiro ensaio com o Marinoni lá sobre repercussão geral em 2007, mas que eu comecei a escrever no Cortes Supremas em 2013, era um livro que estava na agenda, né? Eu tinha a convicção de que o Supremo e o STJ, o TST, teriam como fazer a própria agenda a partir desses filtros recursais, que a gente tem vários exemplos do direito comparado, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, se for o interesse. Então, era um livro que, na minha avaliação, é inevitável. Ele apareceria num determinado momento. Por quê? Porque a legislação brasileira seria alterada nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, inesperado, porque é um livro que eu não sabia quando ia acontecer. E isso é engraçado, porque esse ano eu tinha lançado já o Processo Constitucional, que é um livro que enfim, que deriva um pouco das preocupações do processo civil e do livro sobre precedentes, sobre modulação de efeitos. E tinha lançado também o Como Escrevo, que é esse depoimento que você bem lembrou, Cássio, sobre, enfim, como eu achei meus temas, como eu acabei encontrando as minhas influências, enfim, como eu de fato redijo. E aí não estava no radar escrever mais um livro esse ano, né? Só que o legislador constitucional resolveu nos brindar com a relevância do recurso especial e eu tomei como uma tarefa, como um repto, como uma chamada. Né? Eu queria muito ter a oportunidade de dialogar com toda a comunidade jurídica, né? Com todos vocês, né? E em primeira mão. Queria muito ter a oportunidade de falar com os ministros e ministras do STJ em primeira mão e tentar, de algum modo, mostrar como a relevância, como ela vem tratada na ordem constitucional brasileira, precisa ser compreendida de um ponto de vista que prima pela coerência, né? Especialmente com os outros filtros que nós temos na ordem jurídica brasileira, da transcendência do recurso revista e da repercussão geral no recurso extraordinário. Então, a minha proposta era, vamos conversar sobre relevância. Precisamos falar sobre o STJ. É aquele filme, né? Precisamos falar sobre o Kevin, né? Então, é mais ou menos, precisamos falar sobre o STJ, precisamos falar sobre o recurso especial e me proponho que a gente, enfim, coloque esse tema na perspectiva do que eu já vinha desenvolvendo no Cortes Supremas, nos livros didáticos com Marinoni e com Sérgio, e nas monografias que eu vinha já publicando. Obrigado, Daniel. Eu vou passar já a palavra à professora Rogéria, à professora Tereza, porque senão é aquilo que a gente estava falando antes ainda nos bastidores, né? A gente começa a falar e não quer parar, né? Então, já parando aqui, te agradecendo, professora Rogéria, fique aí à vontade, professora Tereza. Depois eu volto. Obrigada, presidente Cássio. Uma alegria enorme estar aqui, uma satisfação estar com os colegas, meus mestres, professores que tanto admiro, professor Cássio Capinala Bueno, professor Daniel Mitidiero, professora Tereza Arruda Alvim. Esses dois últimos aí foram meus examinadores no doutorado. Tenho muita alegria de estar com todos aqui. Em relação à questão da relevância, né, como bem disse o professor Daniel, a gente achou interessante começar o nosso Esquenta Jornadas, nós vamos ter outros eventos como este, para tratar de temas que são muito atuais no direito processual civil, justamente como um incentivo aí à participação de todos, aí sim nas discussões maiores que vão acontecer nas jornadas, de 23 a 25 de outubro, em Gramado, no Hotel Wish Serrano, ficam todos convidados aqui. E eu queria iniciar comentando com a professora Tereza Arruda Alvim sobre um texto que ela publicou recentemente na Repro. O texto chama-se Mais um Filtro Agora para o STJ, uma análise da emenda constitucional número 125. E a professora Tereza coloca muito bem que seria uma questão de coerência ter também agora um filtro recursal no STJ, que não fazia sentido, desde a emenda 45 no Supremo, a gente ter um filtro para o que seriam as questões relevantes do ponto de vista constitucional e entendermos, por outro lado, que tudo seria relevante do ponto de vista do exame da lei federal.
Então, professora Tereza, gostaria de passar a palavra já para a senhora, pedindo que comentasse aí essa questão justamente de uma coerência que eu achei muito feliz nessa sua abordagem, agora publicada na Repro, agora de agosto deste ano. Ai, Rogerinha, querido, obrigada pela pergunta, mas eu achei que eu estava aqui para perguntar, entendeu? Eu quero, antes de tudo, elogiar muito esse evento. Eu achei, assim, muito interessante a ideia de se fazer um tipo de um esquenta das jornadas, porque, assim, o público que não está acostumado a frequentar esse evento já tem um gostinho, já consegue perceber o nível dos palestrantes, né? O clima, porque o clima das jornadas, de fato, é muitíssimo agradável, né? Nós tivemos uma jornada que eu tenho certeza que vai ser parecida com essa de Gramado, que foram as jornadas de Campos do Jordão. Cidade pequena, todo mundo se encontra, né? Nessas jornadas acontece o que é difícil de acontecer no Brasil e é super usual na Europa, né? As pessoas que vão palestrar, que têm conferências programadas, ficam o congresso inteiro para assistir as palestras dos outros, o que é muito gostoso, muito respeitoso, né? Escutar a palestra de um colega. De fato, essas jornadas, esse evento tão tradicional, tem um sabor muito especial, né? Do ponto de vista humano, principalmente. E acho que esse evento, esse mini evento de esquenta, é capaz de revelar isso para todo mundo. Então, Rogerinho, obrigada por ter lido meu artigo. Na verdade, esse artigo foi meio escrito no susto, né? Ia sair uma revista de processo, que é um periódico que eu coordeno, mensal, né? Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi transformar esse periódico em mensal, mas é mensal. E aí a moça da RT me liga e fala assim, professora, a senhora escreve um artiguinho para amanhã à tarde? Porque vai sair a revista de processo e a gente quer botar num QR Code eu acho que não saiu nem impresso, né? Saiu para não sair assim a revista sem nenhuma notícia dessa super atualidade, né? Então, foi de fato um artigo escrito no susto, mas essa ideia é uma ideia que eu tenho há muito tempo, é uma ideia que já era do meu pai. Eu estava lendo, aliás, no livro sobre a arguição de relevância dele, para escrever uma segunda versão desse artigo, aí um pouco mais longa, né? Fruto de reflexões um pouco menos rápidas, embora rápidas também. E daí eu vou responder na linha do que o Mitidiero já falou. Esse instituto ele entra no sistema para torná-lo mais coerente, né? Porque, de fato, não tinha sentido se entender que, dentre as questões constitucionais, há as relevantes e as que não precisam ser examinadas pelo Supremo. Agora, as questões infraconstitucionais são todas relevantes? Quer dizer, é um paradoxo, né? E esse novo filtro vem para corrigir isso, né? Como diz o Daniel, era inexorável, né? Era uma coisa que já se sabia que ia acontecer, mais dia menos dia. Nós só não sabia exatamente como, né? De que forma e nem quando, mas era uma inexorabilidade mesmo, por coerência. Isso mesmo. Perfeito. E aí, falando agora também justamente sobre essa mudança que nós tivemos de repente, né? Quer dizer, isso já vinha sendo estudado há muitos anos, mas de repente fomos surpreendidos aí com a publicação da Emenda Constitucional 125. Lembrando e provocando também Daniel Mitidiero aqui sobre uma expressão da professora Cecília Chanet, ele conhece bem, quando a gente usou muito na questão da tutela provisória, uma mutação funcional. Será que a gente pode falar de uma mutação funcional do STJ? Ou seja, uma função que o STJ assume diferente daquela que ele vinha exercendo até então, e aqui faço essa provocação para ambos, tanto para Daniel quanto para Tereza. Rogéria, querida, vou começar, tá? Bom, vamos lá, né? Lá em 2013, eu publiquei esse livro, Cortes Supremas, que vai sair a 4ª edição agora, e a professora Tereza tinha publicado um livro em 2002, com um nome comprido. Aí eu me lembro que ela dizia assim, Daniel, nunca mais bota um nome comprido num livro, porque ninguém não compra. Vende. Ninguém compra. E eu aprendi essa, viu, professora? Eu comecei a diminuir o nome dos meus livros por causa dessa observação. E esse livro depois se transformou num livro sobre função das Cortes Supremas. O Marinoni também acabou escrevendo um livro também naquela mesma época, no início da década de 10, sobre função das cortes. E eu me lembro que nós mais ou menos chegamos às mesmas conclusões, no sentido de que, de fato, nós estamos acostumados com um modelo de cortes de vértice de civil law, fundados numa ideia de atividade de controle de erros e acertos das atividades das cortes de justiça,
e migramos para um modelo em que as cortes passam a ter como função primordial interpretar o direito a partir de um caso concreto. Isso teve também um reflexo do ponto de vista do resultado dessas cortes. Nós também percebemos que nós saímos do domínio da jurisprudência e passamos para o domínio do precedente. Daí que eu tenho absoluta convicção que a tua proposta agora, Rogéria, é absolutamente acertada, né? No sentido de que nós tivemos uma mutação funcional no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior do Trabalho, e agora nós temos uma mutação funcional no Superior Tribunal de Justiça. O que nós temos é a consolidação do STJ como uma corte de interpretação e de precedentes, e o filtro da relevância aparece justamente para que a gente se dê conta disso. Eu até iria mais, né? Nesse livro que eu estou lançando, o Relevância no Recurso Especial, eu procuro mostrar que desde 2013, e essa não é uma conclusão original, mas desde 2013, eu já sustentava a ideia de que existia um filtro implícito, né? O que nós tínhamos, na verdade, era a súmula 7, súmula 5, várias súmulas defensivas, vamos colocar dessa maneira, como um meio oblíquo, né? Meio como Capitu, né? um meio Capitu, para dizer, olha, não conheço dessas questões porque elas não são relevantes, um modo meio oblíquo. E agora o que a gente tem é revelado o propósito, a meu juízo correto, de que o STJ só pode conhecer de questões relevantes. Agora, o que são questões relevantes ou não, a gente vai ter que conversar um pouquinho mais à frente, porque eu acho que a gente precisa também aqui usar esse filtro de relevância para entender bem a mensagem que o legislador constituinte nos passou e de que modo ele pode se inserir dentro dos demais filtros que nós temos na nossa ordem constitucional. Mas eu estou de pleno acordo com a tua observação. Ela é muito justa, Rogério. Professora Tereza, a gente tem um novo STJ, vamos ter um novo STJ, com base nisso, uma nova função, melhor dizendo, para o STJ? Sim, sem dúvida. Eu acho, aliás, e acho que o Daniel concorda comigo, que esses filtros que têm como critério a importância da questão, né? Quer dizer, a circunstância de a questão ter uma importância que desborda, né? que sai dos limites dos interesses das partes, mas atinge toda a nação, né? Todo o país. É engraçado que, na verdade, só o fato de caber esses recursos, né? Contra decisões que cometem erros de direito, né? Tanto na esfera infraconstitucional quanto na esfera constitucional, já geraria uma espécie de presunção que são questões, no sentido de que são questões importantes para todo o país, né? Quer dizer, no fundo, só a conformação do recurso especial e do recurso extraordinário já tem implicitamente essa ideia de que as questões ali decididas são questões relevantes para o país inteiro. Acontece que, como todos nós sabemos, isso não basta, né? Porque o número de recursos que podem subir com base em alegação de ofensa à Constituição e de ofensa à lei federal, né? É um número que nenhum tribunal aguenta julgar, né? Me parece que realmente a motivação fundamental da adoção desses filtros por diversos países tem sido fundamentalmente o excesso de trabalho, né? Quer dizer, que tem, lógico, justificações dogmáticas, né? Todas as questões constitucionais são relevantes? Sim, pois são constitucionais, mas o Supremo só decide aquelas que são muito relevantes, né? Digamos, é um plus em relação à circunstância de se tratar de algo relevante porque é uma ofensa à Constituição. Então, eu acho que, na verdade, aí que eu digo que acho que concordo com o Mitty, na medida em que se tem consciência de que os tribunais superiores participam ativamente na construção do próprio direito, é que esses filtros passam a ter mais sentido, né? Não se faz pura e simplesmente uma comparação. Aqui está a decisão, aqui está a lei. Será que essa decisão ofende a lei? Vamos ler a decisão, depois vamos ler a lei. Não é mais assim, né? Quer dizer, isso era um raciocínio de corte de cassação, né? Da Corte de Cassação francesa, da Corte de Cassação italiana. Agora não é mais assim. Agora, isso é o de menos na atividade do Supremo e do STJ, né? Agora, para não entrar, porque o entrevistado aqui é ele, viu, Rogerinha? Eu vou fazer uma pergunta para ele, que é uma pergunta sincera, quer dizer, uma pergunta honesta, porque eu tenho realmente essa dúvida. Eu já tenho, digamos, um esboço de opinião que está nessa versão mais alongada do meu artigo, que vai sair numa coletânea que a RT está organizando, né?
Você acha, Mitty, que os critérios que levam o STF a reconhecer repercussão geral numa determinada questão para que ele possa, então, deliberar a respeito dela, são exatamente os mesmos critérios que o STJ deve levar em consideração para reconhecer numa questão federal a relevância? Olha, eu quero pedir ao presidente Cássio que lavre uma ata, né, e que depois encaminhe a nossa excelentíssima secretária, Rogéria, e que fique aqui em papel passado do céu, que no dia de hoje, né, quando a ministra Rosa Weber assumiu o Supremo Tribunal Federal, que nós temos essas duas mulheres maravilhosas representando toda a classe aqui nesse nosso debate, a professora Didi, essa lenda, resolveu me consultar sobre um caso em que ela tem dúvida. Só pode ser um artifício retórico, né? Mas eu vou tomar como um elogio maravilhoso dela para mim, que a gente possa trocar uma ideia sobre esse tema. E claro que sim, Didi, na minha avaliação, a gente tem que pensar a relevância nos moldes da repercussão geral, nos moldes da transcendência. Eu até sustentei isso também no meu livro, no sentido de que, embora o legislador constituinte, o legislador infraconstitucional tenha variado a terminologia, variou de uma maneira, assim, para particularizar o recurso. Porque, rigorosamente falando, repercussão geral, transcendência, relevância é o binômio importância ou relevância, transcendência. E a relevância dessa questão pode ser jurídica, econômica, política, social. E essa tua questão ela é tão interessante porque ela permite avançar um pouquinho mais, né? Ela permite avançar um pouquinho mais, porque o direito brasileiro, a Constituição brasileira, tem, quanto ao STJ, disposições que não tem quanto à repercussão geral. O que poderia levar a uma conclusão de que nós teríamos que pensar de maneira diferente. E a minha conclusão é no sentido oposto, como eu acho que é a tua também. Olha, a gente tem que pensar no mesmo quadro a relevância, a repercussão geral e a transcendência. E isso significa que o simples fato do legislador constitucional ter colocado algumas questões, que ele até fala em ações, né? Vejam, a técnica do legislador constitucional não é a melhor aqui. Talvez exista justamente uma sapecagem para a gente perceber isso e mostrar, olha, né? Não é bem assim. Então, assim, é um semáforo, né? Eu sei que em São Paulo, em Curitiba, a gente fala semáforo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala sinaleira. Mas tem um semáforo... Em São Paulo, dataveira, a gente fala farol. Fala farol. Farol. Sinaleiro. No interior de São Paulo, sinaleiro. Não é sinaleira. Que coisa linda que é esse Brasilzão. Mas, enfim, então tem o farol, tem o sinaleiro, tem a sinaleira, tem o semáforo. Então, o parágrafo 3º do 105 funciona como sinal amarelo. STJ, presta atenção que nós temos aqui causas que são, a princípio, relevantes. Agora, saber se a partir daquele caso há uma questão, né, porque nós examinamos em recurso especial questões. Se há uma questão que é transcendente, a isso compete ao STJ examinar. Então, eu estou super contigo nessa. A gente não combinou isso aqui. Duas subperguntas. Então, você acha que, mesmo que se tratar de uma causa daquelas elencadas exemplificativamente no texto da Constituição, ainda assim pode ser que o recurso seja de uma decisão interlocutória, por exemplo, de um agravo, e que o tribunal considere que não há relevância. Porque não é a questão fundamental da ação. Exatamente. Na minha opinião, sim. E mais... desculpa, Digi, mas mais... E eu acho que existem algumas questões que podem, por exemplo, estar até abaixo do rol de alçada, né, econômico, que eu posso considerar relevantes. Sim. Não é esse o critério que deveria iluminar a nossa compreensão da tarefa do STJ. Tá. Então, agora, a minha outra subpergunta é a seguinte. Se existe uma identificação essencial entre essas duas figuras da repercussão e da relevância, né? Como fica o critério do valor da causa nesse contexto? Porque para o Supremo não tem isso, né? E não podia ter para o STJ também, né, Didi? Eu acho que essa é a mesma lógica, tá? Porque a gente pode ter uma questão
economicamente super importante, mas que, do ponto de vista da complexidade jurídica, não tem um significado que importe, e aqui vem a palavra que eu acho correta, que eu tenho certeza que a gente também comunga por aqui, cujo exame não vai promover a unidade do direito. Se o exame não vai promover a unidade do direito, não vai promover a função da corte, o que o STJ está fazendo funcionando? Não pode fazer nada. Mas, Mitch, você não acha que esse dispositivo poderia ter uma outra função? Olha, poderia, né? Poderia. Poderia ter a função de sinalização. Mas... Não, o que me parece, pessoalmente, eu também não vi com bons olhos isso em determinado momento. Até nem agora, né? Quando eu pensei em eventuais critérios e tal. Mas o STJ, e quem advoga sabe disso, às vezes desempenha uma função meio de corregedoria de alguns tribunais, né? O Brasil é muito grande, a gente sabe que nem todos os tribunais têm maturidade ética, isso está em todos os jornais, né? Eu não preciso, não é fofoca, né? Porque isso é público e notório. E normalmente os desvios acontecem justamente nas causas de valor muito elevado, né? Então, eu concordo com você, Mitidiero. Acho que realmente, dogmaticamente, esse inciso, esse dispositivo, ele destoa um pouquinho da função do STJ, né, da razão de ser da relevância, mas eu pessoalmente acho que ele é importante, pelo menos nesse momento histórico, né? Eu gostaria que ele não fosse, mas ele é. Não, Didi, mas eu estou de pleno acordo contigo, porque assim, a gente sabe que o direito da vida real, né? O direito da vida real, ele enfrenta esse tipo de problema no Brasil, um problema de responsividade social, de accountability das instituições. Então, a minha observação é mais no sentido de que nós podemos ter questões relevantes abaixo da alçada. Ah, com certeza. Mas aí elas são eu acho que essa é a questão interessante aqui. E acima da alçada, acima da alçada é uma sinalização no sentido, STJ, vamos olhar com cuidado as coisas que acontecem pelas cortes de justiça. E o próprio STJ sabe quais são seus principais clientes, né, Didi? Didi, Cássio, Rô, a gente sabe que a gente tem clientes preferenciais no Brasil, né? Então, o STJ acaba também fazendo esse filtro a partir dessa perspectiva. Perfeito. Deixa eu só fazer duas perguntinhas, gente, se me permitem. Só respondendo aqui uma questão que eu estava vendo com a Rogéria, aqui só uma questão aqui, aqui é o doutor Álvaro Melo, 14@gmail.com. Ele nos pergunta aqui se vai ter certificado, e a resposta é sim, vai ter. Tá? Todos que se inscreveram e estiverem presentes, né? A gente consegue controlar aqui a presença, o IBDP vai certificar sim, né? Então isso é legal, esse esquenta, e os próximos, até para quem, né? Até alunos de graduação, né? Que precisam ter aquela carga horária adicional, a ideia é essa, né? Justamente o IBDP aí mostrando aí, assim, se mostrando, né? E oferecendo aí um trabalho aí para todo mundo. Eu tomaria a liberdade, o Daniel e Tereza, se me permitem, duas perguntinhas que têm até a ver. Eu sei que, pela ordem lógica das perguntas, a gente pode deixá-la para a grande finale, né? Mas já que a Rogéria veio com essa inteligentíssima questão dessa mutação funcional, né? E à luz das perguntas, das respostas já oferecidas, tanto pelo Daniel e pela Tereza, eu tomaria a liberdade só de perguntar, que é uma questão, acho que muito pragmática, sobretudo para quem está na prática, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: o advogado que tem um acórdão, uma decisão publicada já agora, nesse momento, e aí só, né, o corte antes da lei regulamentadora, mas ele tem que demonstrar as razões de um eventual RESP, a tal da relevância, sim ou não, por quê? Veja, não vale a resposta, não custa nada. Aí a gente não precisava perguntar, não custa nada, né? A gente sabe, mas eu quero saber, do ponto de vista científico, o que vocês, que são especializadíssimos no assunto, vão dizer. E aí, dentro da coerência, Daniel e mesmo a Tereza, né? Lógico, entendam isso. Por exemplo, o STF já disse em repercussão geral, olha, questões de ordem processual não têm repercussão. Ponto. Porque o Supremo entende, data máxima vênia, de uma maneira ridiculamente errada, na minha humilde opinião, que processo é lei, não é devido processo constitucional, é devido processo legal. Então, o legislador faz o que quiser, não tem repercussão constitucional. Bom,
E como é que a gente obtém essa coerência, né? Para fins dos nossos temas de relevância? Por exemplo, saber se cabe agravo de instrumento, por exemplo. Dentro dessa ideia, muito da pergunta da Tereza, bom, é um problema de interlocutória, não é a ação propriamente dita. Seria, então, a decisão. Então, o STJ poderia, em tese, dizer, não, saber se cabe agravo de instrumento não é um problema meu. Isso é uma mera questiúncula processual. Aliás, o código, bem ou mal, fez a opção dele, está bem feita, sabe? Em vez de um tema 988, também com os seus não poucos problemas. Eu queria ouvir um pouco os colegas em relação a isso, sem que seja, né, um grande final. Eu só trago uma questão bem pragmática mesmo, né? Eu acho que o pessoal pode estar bastante preocupado com isso. Aliás, todos nós, né? De repente estão inscritos para saber essa resposta. Tá? Então, se a gente começasse com o Daniel, mas também queria ouvir a Tereza, por favor. Vamos lá, obrigado, presidente. Então, em primeiro lugar, né? Então, como eu disse, eu já sustento a necessidade de nós mostrarmos que o STJ precisa funcionar a partir da ideia de unidade do direito desde sempre. Então, para mim, é muito tranquilo dizer, né, é necessário que nós façamos uma preliminar de relevância no recurso especial, e essa preliminar tem que ter o seguinte conteúdo: a partir do exame da minha questão, o STJ estará cumprindo a sua função de desenvolver o direito ou de resolver uma questão a respeito do significado do direito. Então, não tem a menor dúvida. Então, a resposta é positiva, é necessário. E eu queria fazer mais uma observação, porque eu sei que esse é um ponto que está gerando um debate na doutrina, né? A nossa Constituição refere com todas as letras, a emenda constitucional refere com todas as letras, que todos os recursos especiais, a partir da data da promulgação, a parte tem o ônus de interpor com a caracterização da relevância. Isso está dito com todas as letras. Surgiu uma dúvida porque lá pelas tantas a Constituição fala, no parágrafo 2º inserido no 105, a relevância nos termos da lei. Só que a relevância nos termos da lei aqui é em questão, diz respeito ao procedimento que não puder ainda ser empregado analogicamente do que nós já temos com a repercussão geral e os repetitivos. Agora, em nenhum momento está dito que eu não tenho que mostrar relevância. Então, do ponto de vista técnico, não só como um conselho, como advogado, porque, como o Cássio bem disse, como advogado, a gente vai dizer, é evidente que é necessário fazer a preliminar de relevância. Mas, do ponto de vista técnico, na minha avaliação, já está valendo a necessidade de fundamentar a preliminar da relevância no recurso especial. Quer porque há uma regra específica na emenda constitucional exigindo isso, quer porque na forma da lei referido à relevância no recurso especial diz respeito apenas à procedimentalização, né, para interposição, não conhecimento e resignação a respeito do não acolhimento. Não sei o que vocês acham, mas acho que a gente poderia ir por aí. Acho que é isso. É isso. Agora, Mitch, me fala uma coisa. Você acha que os repetitivos têm uma espécie de relevância implícita? Quer dizer, a só circunstância de se tratar de um caso que gera a possibilidade de que o recurso seja processado no regime dos repetitivos já demonstra inequivocamente que se trata de uma questão que apresenta relevância? Didi, essa é uma excelente pergunta e eu vou torcer a tua pergunta. Eu vou torcer a tua pergunta no seguinte sentido. Vejam que coisa curiosa, né? O regime dos repetitivos não pegou no Supremo Tribunal Federal, nem no final do Código 73, nem no Crepúsculo dos Deuses do Código 73. E agora não tem mais mesmo, né? E nem no Código 2015. E por que não pegou? Porque tinha repercussão geral. Claro. Bom, o que isso significa? Isso significa que a relevância vai tomar o lugar do recurso repetitivo. E, de algum modo, a gente vai pegar todo o regime do recurso repetitivo, que está bem construído, tirar a premissa da repetitividade e colocar a relevância no lugar. Ponto. É isso. Quer dizer que, pela lei, né, o que já poderia ter sido feito pela Constituição, né, para não dar confusão, pela lei, o recurso especial também será precedente vinculante. Ponto. É isso. Que é a conclusão que a gente já vem construindo há bastante tempo. Aí vai ter a relevância da questão federal, que vai gerar precedente, obrigatório, vinculante, o nome que a gente quiser dar, vai gerar precedente. Claro. E que vai ser julgado na forma do repetitivo.
que é a forma apropriada para a gente formar precedentes. Na minha opinião, é isso. A tua pergunta é perfeita. A missicura, a audiência pública, com o contraditório. Né? Afetação, individualização, tudo que a gente conhece. Então, aproveitando aqui, o presidente Cássio mencionou uma pergunta agora de uma pessoa que está participando aqui da nossa live. Presidente Cássio. Quer que eu faça a pergunta aqui? É do Dr. Armin. Dr. Armin, deixa eu só achar aquela de novo aqui, ó. Dr. Armin Lobauer. Ele pergunta: nobres professores, parabéns pelo evento. Não, e aqui ele afirma, e eu agradeço em nome do Instituto. Aí vem a pergunta: permitam-me uma breve pergunta. Se reduzir o volume dos recursos nos tribunais superiores é a razão dos filtros, permitir que o próprio Tribunal Superior seja provocado para examinar o preenchimento dos requisitos, não é contraditório? Vou eu, vai a Didi, vai a Rogéria. Eu estou impedido, porque eu li, né, a pergunta. Então, posso ir eu aqui, que eu já estou... Você é o estrelo. Hoje não, você é o estrela não... Didi, eu não posso ser uma estrela do evento do teu lado, da Rô e do Cássio. Eu sou, no máximo, aquele gandulinha que joga bola. Mas eu quero dizer o seguinte, como eu estou com muita vontade de falar, eu vou falar. O problema todo é que quem faz a agenda é o Supremo, é o STJ e é o TST. Então, para funcionar a coisa e para a gente ter a lógica de que a agenda da Corte é selecionada pelos temas que a Corte está disposta a defender naquele momento, não tem como ter outra maneira senão deferir à própria Corte a seleção dos recursos. Então, na verdade, se a gente for olhar para trás e bem para trás, a gente vai ver que essa ideia de interpor o recurso extraordinário nas cortes de origem já foi um modo de represar os recursos nas cortes de origem. Foi isso que aconteceu. Porque a lógica era interpor diretamente nas cortes às quais ela era direcionada. Essa era a lógica. Né? É como é, por exemplo, o certiorari norte-americano. Mas, enfim, então... O que nós precisamos aqui é perceber que a lógica da relevância, a lógica da repercussão geral, a lógica da transcendência, claro que é a lógica da gente tornar mais eficiente a atuação dessas cortes, como a professora Tereza bem disse. E como é assim, é o desejo de todos nós. Agora, por detrás disso, tem uma política judiciária de fazer com que as cortes supremas sejam cortes de precedentes e possam analisar aquilo que parece relevante naquele momento. Então, acho que esse é um ponto fundamental e aí nós não temos como substituir essa análise preliminar das cortes. Voltando aqui à nossa discussão sobre essa questão de, afinal, o que é a relevância, né? O professor Daniel Mitidiero, nessa obra recente sobre a relevância, ele fala numa dupla conformação. A questão da importância e a questão da transcendência. A professora Tereza também acabou de mencionar isso, né? E mencionou também a crise que viveu também a Corte de Cassação na Itália, né? O professor Michele Taruffi tem uma obra importantíssima sobre isso, no sentido de distinguir as cortes de terceira instância das cortes supremas. Sei que o professor Daniel fala aqui das cortes de interpretação, né? E justamente das cortes de controle. O STJ deixa de ser uma corte de controle para passar a ser uma corte de interpretação. Mas sobre justamente essa questão da relevância, é um termo vago. E a preocupação, acho que todos nós temos aqui, a professora Tereza acabou de mencionar isso, será que vai ser na mesma linha do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, como reduzir essa vagueza do termo relevância? E aí, o professor Daniel Mitidiero faz uma provocação até o que está exposto na sua obra, né? No sentido de que é ir do opaco para o transparente, e eu vou da literatura lá da Capitu agora para a pintura, né? Como o professor Daniel Mitidiero mencionou na obra, transformar então um Monet em um Vermeer, né? De que maneira nós vamos conseguir ter essa vagueza reduzida em termos de relevância? Afinal, se o STJ entender que tudo é relevante, né, nada mais é, a gente vira com aquele problema que existe na França de que se tudo é urgente, nada mais é urgente. Como resolver isso? Como não cair no problema dessa vagueza do termo? Isso é difícil, né? Obrigado, Rô. Obrigado por lembrar também dessa...
Miti, eu queria fazer uma pergunta que gruda na dela, para você já responder as duas. Vamos. Que é a seguinte, bom, né, claro, é um conceito vago, é um conceito indeterminado, é um conceito que dá uma margem de liberdade muito grande para o julgador, para ele colocar um monte de situações lá dentro e tal, mas, claro, eu estou fazendo enfim, estou descrevendo grosseiramente, né, que esses conceitos mais flexíveis, eles dão uma margem de liberdade maior para quem os aplica, né? Então, eu pergunto para você, será que existe algum instrumento por meio do qual o jurisdicionado possa controlar isso e dizer, olha, isso aqui é obviamente irrelevante e vocês não vão julgar como? Ou a outra parte dizer, olha, isso aqui, o recorrido, é evidentemente irrelevante, esse recurso não cabe. Aí ela dirá em contra-razões, sei lá, como se faz para a gente, de certo modo, além da nossa função, digamos, doutrinária, né? Mas como advogados, né, na prática, como a gente faz para diminuir essa indeterminação dos contornos do conceito? Professor Daniel, professora Tereza, me perdoe interromper, mas é que tem uma pergunta justamente nesse sentido aqui. Quem nos acompanha aqui, o Márcio, pergunta, então, se esse filtro da relevância não é imutável. Ou seja, considerado relevante, depois não pode mais considerar que não o é. Vamos lá. Pô, são 3 questões super interessantes. Bom, em primeiro lugar, né, vamos pegar a ideia de manter a identidade da relevância com a repercussão geral, que eu acho que é uma premissa que nós aqui, de um modo geral, concordamos, né? Existe uma coerência entre esses filtros. E aí nós também podemos chegar à conclusão de que, como acontece com a repercussão geral, eu posso negar a repercussão geral, porque naquele momento eu não quero enfrentar a questão, né? A Suprema Corte norte-americana faz muito isso. Olha, eu não vou enfrentar essa questão agora porque não é o momento político ideal. Existem situações em que eu não posso tensionar ainda mais as instituições, não posso tensionar muito o direito. Então, eu não analiso essa questão agora porque ela não está madura. Então, inclusive, eu defendo isso também no Relevância. A gente não analisa determinada situação, isso não significa que eu não possa, posteriormente, chegar à conclusão de que algo é relevante. Então, questão muito bem posta pelo nosso colega que nos acompanha, acho que vale a pena a gente ter isso. Agora, isso é excepcional. Vamos agora pegar a pergunta que a Rogéria muito bem colocou, que a professora Tereza muito bem colocou, que é a da normalidade dos casos, aquilo que normalmente acontece. E aquilo que normalmente acontece, então, a gente tem o seguinte, termos vagos. É um Monet, né? Estamos no Monet e a gente precisa, de algum modo, transformar esse Monet num pintor holandês hiperrealista, num Rembrandt. Então, a gente precisa resolver isso, né? Como é que a gente faz isso? A professora Tereza tem um livro de bastante tempo já, que é esse de 2002, né, Didi? Esse do nome cumprido, que hoje é recurso especial, extraordinário e a nova função das cortes, junto com o Bruno Dantas. E que é também e essa ideia aparece num livro da Judite Martins Costa, Boa Fé em Direito Privado, aparece no precedente do Marinoni, que a ideia que é a seguinte: quando eu tenho um termo vago, a melhor maneira de eu concretizá-lo é trabalhar com a lógica do grupo de casos, né? Então, eu vou concretizando os termos vagos a partir de um grupo de casos e vou cotejando esses casos para saber no que eles têm fatos essenciais, fatos juridicamente essenciais, com um significado jurídico semelhante, e que me levem por coerência, e aí essa palavra está aparecendo sempre, não é por acaso, que por coerência me levem à necessidade de eu reconhecer, né, por uma questão de igualdade, de coerência substancial, que se o caso A tem relevância, o caso B tem que ter relevância. Se o caso C não tem relevância, o caso D não pode ter relevância. Então, é a partir da técnica do grupo de casos, em que eu vou reconhecer, nos termos vagos, aquele halo conceitual, né, daquilo que, de fato, fica muito claro e aquilo que não é claro e eu preciso, aquela zona de penumbra que eu preciso preencher nesses casos. Bom, se isso é verdade, se essa é a técnica apropriada, e me parece que a técnica apropriada é essa mesmo, pode acontecer de o STJ, como qualquer tribunal, às vezes faltar com essa coerência. Como é que eu, litigante, posso alertar o STJ que ele faltou com a coerência? Com um instrumento em que a professora Didi é livre docente, né? Embargos declaratórios, né? Por quê?
embaixo declaratórios fundados na omissão. Por quê? Porque o STJ tinha o dever de considerar, por uma questão de igualdade, o próprio case law, os próprios precedentes formados sobre relevância, e não o fez. Como não o fez, precisa analisar as questões à luz das razões levadas pelo embargante. Sempre na lógica de que esse recurso aqui necessariamente tem um âmbito de devolutividade muito restrito, porque está cifrado a ideia de demonstrar se há ou não há coerência com outros julgados da Corte. Então, na normalidade dos casos, embargos declaratórios, com âmbito de devolutividade ligado à coerência, caracterização da coerência a partir de grupo de casos. Eu acho que essa é uma ideia vencedora. Essa linguagem, pessoal, pode parecer uma linguagem um pouco mais hermética, mas, assim, ela foi muito difundida no Brasil a partir da obra de um autor alemão chamado Karl Engsch, uma tradução do João Batista Machado, Introdução ao Pensamento Jurídico, e, na origem, essa ideia de um outro autor alemão chamado Philipp Heck. E aí depois teve uma fortuna muito grande, inclusive no Common Law. O Neil McCormick desenvolveu isso muito na década de 70 para dar uma resposta aos problemas que o Hart levantou no Conselho de Direito em 61. Aí aparece em 78 essa obra do McCormick usando esse tipo de abordagem no direito. E aí no Brasil a gente começa, no início dos anos 2000, a usar essa terminologia. Por quê? Porque o Código Civil aparece com muitos termos vagos, para a Constituição aparece em 88 com muitos termos vagos, e a gente começa a se dar conta que é preciso trabalhar com essa nova onda. Não sei o que vocês acham, mas é isso aí, né? Não, mas olha, só para dar uma pincelada a mais disso que você falou, nesse meu livro, na verdade, eu transcrevi um texto de um inglês que chama Orman Keane, que eu achei citado na nota de rodapé do Manuel Atienza, há muito tempo atrás. E ele diz justamente que o pintor impressionista ele tem um outro tipo de requinte. Quer dizer, se você comparar um Rembrandt com o Monet, com o Van Gogh, você não vai dizer que um faz as coisas de qualquer jeito e o outro é refinado. Não, os dois são refinados. Portanto, o uso desses conceitos, cláusulas gerais, né, tudo isso é uma outra forma de refinamento que tem por objetivo resolver um outro tipo de situação, né? E é muito interessante isso. E não é porque o legislador não encontrou outra expressão, é porque ele quis usar aquela mesmo, porque ela é adequada para resolver aquilo, para resolver aquele problema específico. Não, e vamos explorar um pouquinho mais isso, né, Didi? Porque, vê, né, quando o Monet aparece na arte, a arte acadêmica tinha se esgotado justamente pelo advento da fotografia. Algo mais real que a fotografia não é possível. Então, era necessário que a arte desempenhasse uma outra função. Papel. Então, a gente tem algumas questões muito interessantes que estão chegando aqui pelo chat para nós. Eu sei que a professora Tereza tem que fazer uma questão que é o grande finale aqui da nossa... Não, já fiz. Da nossa live hoje. Não, eu já fiz. Eu acabei juntando com a tua, porque, para mim, de fato, o ápice, né, o assunto de que a gente não pode deixar de tratar tá, tudo isso muito bonito, mas aí tem uma questão que tem repercussão geral e o tribunal diz que não vai apreciar. Eu acho que essa é uma questão de final. Eu acabei me adiantando porque eu achei ela muito aparentada com essa que você fez, né? Então, mas é uma questão relevantíssima. Essa era do grande finale. Então, e mais ou menos nessa linha, professora Tereza, a gente recebeu aqui do Ricardo Rodrigues a seguinte questão, que acho que é bem interessante do ponto de vista prático. Ele coloca que se o valor da causa for superior a 500 salários mínimos e envolver a alegação de ofensa à lei federal, pode o tribunal local entender que a questão não é relevante, apesar de ser superior a 500 salários mínimos? Então, aqui vem uma questão de competência, quem pode entender o que é relevante ou não, a qual tribunal adquém, e também a questão de se é uma presunção absoluta ou não, essa do parágrafo 3º lá do artigo agora 105. Então, com a palavra, o professor Daniel Mitidiero. O cara na fogueira sempre, né? Não, vamos lá, né? Então, assim, na minha opinião, a gente não pode tomar o parágrafo 3º do 105 como uma presunção absoluta, só quem vai examinar se há ou não há relevância é o STJ. Aliás, o parágrafo 2º é absolutamente expresso com relação a isso. As cortes de justiça continuam com a possibilidade de examinar os demais requisitos
normais do recurso especial. Agora, a relevância, só o STJ. Né? E, inclusive, tem um problema aqui, né? Porque a relevância me parece que tem que ser examinada pela turma e o quórum de 2/3 na turma é 4, porque é 3,33, alguma coisa. Então, 4. Tudo recomenda, talvez, jogar isso para a sessão ou para a corte especial, mediante uma assunção de competência, mas a gente tem que ver como é que o regimento interno vai se comportar no futuro. Então, por enquanto, turma, 4, para negar. E complementando no seu entendimento, mesmo que seja uma questão superior a 500 salários mínimos, o STJ tem essa liberdade naquela ideia de ele fazer a sua própria agenda. Exatamente, na minha opinião, sim. Claro, com essa ideia que a Didi sinalizou no início, né, que isso está na Constituição por uma razão, para permitir, vamos colocar dessa maneira, um exame da accountability assim, institucional do Poder Judiciário como um todo. Agora, o STJ pode chegar à conclusão que, mesmo sendo acima da alçada, aquele caso não tem transcendência, não desperta esse tipo de preocupação, e daí, por essa razão, ele não vai examinar. Então, esse seria o encaminhamento que eu daria a essa solução, a esse problema. Professora Tereza, agora a gente tem uma pergunta também bem interessante do Leonardo aqui, que pergunta se, uma vez que o legislador constitucional estabeleceu que a questão da divergência, usou ali a expressão, né, jurisprudência dominante, seria relevante, ele pergunta se o STJ vai se caracterizar, então, como um tribunal que tenha mais recursos especiais por divergência do que antes. Ou seja, a pergunta do Leonardo é no sentido de se pode esperar que os recursos especiais por divergência terão um maior número do que em relação aos outros recursos. Você quer responder, Viti? Eu diria que não. Não, muito rapidamente, então. Eu diria que não, mas vou responder essa questão de uma maneira meio inortodoxa. Vai ser até interessante, porque é possível que o Daniel discorde. No meu entender, o único fundamento real de um recurso especial é a ofensa ao ordenamento jurídico. Quer dizer, mesmo os outros dispositivos que falam divergência jurisprudencial, eles são assim, não é que eu fique dispensada de dizer que a decisão de que eu estou recorrendo ofendeu o ordenamento jurídico, né? Numa questão que apresenta relevância hoje, de acordo com o ordenamento jurídico atual. Então, na verdade, uma circunstância, né, especial em que eu vou demonstrar que a minha decisão ofende o ordenamento, tanto é assim que há outros tribunais que decidem diferentemente, né? É claro que aqui eu não posso deixar de muitíssimo rapidamente fazer uma crítica, porque a Constituição voltou atrás, né? Quem trabalhou no Código, acho que todos nós aqui trabalhamos, direto ou indiretamente, sabe o quanto foi difícil a gente conseguir tirar toda a referência no Código à expressão de jurisprudência dominante, justamente porque ela é um conceito vago, com uma função que não permite o uso de conceito vago, que é a admissibilidade de recurso, né? É como se prazo fosse conceito vago, né? Não pode. Então, na verdade, a gente tirou do Código porque dominante de que tribunal? Dominante em que período? Dominante da Câmara? Dominante, enfim, quantas perguntas devem ser respondidas para saber o que é do jurisprudência dominante, né? E, de repente, a Constituição vai lá e volta 2 décadas atrás, colocando no texto esse critério. Mas não acredito que isso aconteça. Acho que, de fato, é um argumento a mais num recurso especial, mas não um fundamento autônomo. Diga, Mitch. Estou aqui, né? A Didi já disse que o gato subiu no telhado, né? Mas, na verdade, eu não vou discordar da Didi, porque eu não faria isso, né? Eu não faria isso porque eu tenho juízo. Eu tenho juízo. Na verdade, eu vou dar uma torcida aqui. Não, o que aconteceu foi o seguinte, né? Concordo em gênero, número e grau. A expressão jurisprudência dominante participa da galeria dos antepassados do direito brasileiro. Não é assim, ó, sabe aquele monte de retrato dos ex-presidentes? Tá, a jurisprudência dominante está lá, está naquela galeria dos antepassados do direito brasileiro. Então, o que isso significa, na verdade? O que a Constituição quis nos dizer? A Constituição quis nos dizer o seguinte: caberá recurso especial e haverá relevância presumida, porque há violação do precedente do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem.
Como é que eu mostro que há uma violação a um precedente? Comparando fatos e razões jurídicas que solucionaram esse fato. É dessa maneira. Então, nesse sentido, a técnica do recurso especial e extraordinário naturalmente ganhou uma nova coloração com o sistema de precedentes. Porque eu preciso demonstrar que os fatos que são subjacentes às soluções jurídicas são juridicamente, né, substancialmente idênticos. Né? Não é idênticos do ponto de vista, né, natural. Né? O significado jurídico é idêntico ou semelhante. E, por essa razão, eu preciso cotejar casos. Agora, isso não significa, né, vamos lá, que eu vá ter um aumento pela linha C. Né? Não é isso. Significa apenas que nós vamos ter que redigir recursos especiais, como nós temos que redigir recursos ordinários, comparando fatos para demonstrar a violação à norma jurídica. Ponto. É isso. Né? Então, a pergunta ela precisa ser contextualizada. A gente tem uma nova maneira de redigir o recurso especial e extraordinário em função do advento do sistema de precedentes. E nesse sentido, o filtro de relevância vem corroborar, né, essa necessidade. Essa é a minha opinião, que no fundo é coincidente com a de Didi. Só com esse adendo. Aliás, vocês vão para Brasília essa semana, gurias? Essa semana eu vou votar em Brasília. Ah, que bom. Então, nós temos muitas e muitas questões aqui. A gente não vai conseguir dar conta de colocar todos esses questionamentos super interessantes que estão chegando. Agradeço o professor Darcy Ribeiro, que está aqui, Guilherme Barros, William, tantas pessoas, tantos questionamentos muito legais, Rafael. Mas um deles aqui é a questão bem, que eu sei que é polêmica, entre os nossos ilustres convidados de hoje, Daniel Mitidieri e Tereza Rudavink, em relação à questão da reclamação. Um dos colegas aqui pergunta, então, diante da relevância da questão federal, isso foi o Alisson Novaes, quais meios utilizar para realizar o controle do precedente que será formado, já que o STJ entende pela impossibilidade do cabimento da reclamação? E aí faço, então, essa provocação à nossa querida Didi, professora Tereza. Não, na verdade, a minha resposta sincera e honesta é que o STJ está errado, assim como o STF está errado. Né? E aliás, eu sempre costumo citar a opinião do Daniel, que eu sei que é diferente da minha, né? Acho uma opinião interessante, inteligente, como tudo que ele pensa, mas, no meu entender, a parte está de mãos atadas mesmo, porque essa é uma jurisprudência visivelmente de caráter defensivo, né? Não é possível que alguém leia o 988 e continue dizendo, não, o cabimento de reclamação para controlar a aplicabilidade dos nossos precedentes não está previsto aqui. E você sabe, Mitidiero, que há acórdãos que têm isso como fundamento, né? Então, você tem uma forma diferente de argumentar, enfim, mas que está lá, pode estar errado, enfim, mas que está lá. Então, eu acho que, de fato, o que vai acabar acontecendo, em muitos casos, é que a mesma questão que não pode ser controlada pela reclamação, por uma jurisprudência que, no meu entender, está equivocada dos tribunais superiores, principalmente quando se trata de desrespeito à tese, né? Quando o caso é binário, quando é uma coisa óbvia, né? Porque eu já vi um acórdão do Fux, que eu achei muito interessante, do STF, claro, naturalmente, em que ele diz, olha, nesse caso aqui não cabe reclamação, mas era um caso de desrespeito à ratio, era uma coisa muito complicada, mas ele não fecha a porta, porque ele diz, praticamente ele diz isso, que quando o desrespeito for evidente, né? Então é assim, pode cobrar assinatura básica, tá? O tribunal diz que pode e a decisão diz que não pode, né? Não tem um depende, ou pode ou não pode. Então, como me parece que essas decisões dos tribunais superiores não têm por objetivo, senão de diminuir a carga de trabalho que eles têm, né? O que se consegue compreender, porque a carga de trabalho é desumana mesmo, eu acho que, pelo menos nos casos em que o desrespeito é evidente, porque é um desrespeito a uma tese, nos casos repetitivos, binários, simples, questões de massa, nesses casos, a reclamação deveria ser admitida. Pelo menos. Daniel, discorde. Não, pois eu discordo, né? Eu sou daqueles que lê lá o artigo 988 e propõe a distinção entre decisão e precedente, que é uma distinção, aliás, eu discordo da Didi, assim, de maneira
totalmente respeitosa, claro. Claro. Discordo do Marinoni também. E o Marinoni esses dias me olhou e disse, Daniel, pô, Daniel, esse troço aí, Daniel, não dá para mudar de opinião. Eu digo, velho, não dá para mudar de opinião. Não, então tá. Então ressalva nos nossos livros aí que tu pensa diferente. Mas por quê? Porque eu parto da distinção entre decisão e precedente, de um plano, né, em termos de abstração dos fatos, e acabo chegando à conclusão que a reclamação não deve controlar precedente. O que a gente precisa fazer, e aí é que eu acho que a gente ganha uma nova ferramenta, é encarar com maior naturalidade a finalidade da ação rescisória no sistema jurídico brasileiro. É isso. O que antes a gente resolvia por especial e extraordinário, a gente vai resolver por ação rescisória. É isso. Ou seja, o nosso sistema está dando um incentivo dizendo o seguinte, olha, a princípio, o jogo termina em 90 minutos, duplo grau de jurisdição. Se acaso for muito importante, pênaltis, Supremo e STJ. Agora, a gente pode reabrir a partida no tapetão, que é a ação rescisória, e esse tapetão vai ser TRF, TJ, em que a gente vai reexaminar se o precedente foi ou não foi bem aplicado. Então, eu acho que a gente vai por aí, né? Mais do que propriamente buscar uma reparação nas Cortes Supremas, a gente vai buscar essa reparação nas próprias Cortes de Justiça, e aí abre uma nova via para o recurso especial extraordinário, ou ordinário, depende aí da conformação, na ação rescisória. Então, é isso. Eu acho que a gente ganhou uma nova ferramenta, uma nova coloração para a ação rescisória. E aí responde uma das questões também que estavam aqui em aberto, justamente se isso não vai aumentar o volume de rescisórias, de ações rescisórias. Então, o professor Daniel Mitidiero acaba já de responder essa questão. Infelizmente, nós temos que terminar, mas para finalizar, quero uma última questão aqui que me parece muito relevante, pena que não posso trazer todas as questões aqui, é em relação ao 1029, parágrafo 3º, a questão dos vícios sanáveis, dos vícios não graves, a ausência da demonstração da relevância pode ser encaixada lá no 1029, parágrafo 3º? Aí eu faço a pergunta para ambos. Na minha opinião, sim. Eu acho que é uma questão formal, e como as questões formais podem ser sanadas, eu posso ter um caso... Se o caso é excepcional, se a gente analisa a questão e percebe que ela é uma questão relevante e só não foi articulada a preliminar de relevância, iura nocte curia, né? A gente vai lá e mostra que a causa é relevante. Agora, enfim, se o caso não é relevante, aí não há o que ser feito. Acho que a gente pode, sim, aplicar o sistema de sanabilidade do 1029. Dentro daquela linha, né? A linha é o que é relevante deve ser analisado. Tereza, professora Tereza, pensa também da mesma forma? Sem áudio, sem áudio. Exatamente da mesma forma. Concordo plenamente. Maravilha, muito obrigado. Quero imensamente agradecer aqui aos queridos amigos, professora Tereza Arruda Alvim, professor Daniel Mitidiero, professor Mitidiero, que é nosso diretor de Relações Institucionais do IBDP, a professora Tereza Arruda Alvim, que foi presidente do IBDP, hoje membro nato e membro honorário do nosso instituto. É uma satisfação enorme estar aqui na presença dos colegas e aproveito mais uma vez para convidar que estaremos todos lá em Gramado, no dia 23 a 25 de outubro. Como muito bem disse a professora Tereza, essas jornadas vão ser especiais, elas normalmente são um ambiente muito agradável para troca de ideias, que as pessoas conseguem estar mais próximas, então, dos professores, dos seus mestres, e essa tem um sabor especial, porque nós estamos aí há 2 anos nessa pandemia, são jornadas presenciais, num local muito agradável, muito bonito, e com temas muito atuais. Nós vamos ter temas aqui, só para ter uma ideia, todos os temas que foram destacados recentemente pelo STJ, tem um painel específico nas jornadas, nós temos também um painel sobre modulação, nós temos um painel sobre desjudicialização da execução civil, nós temos inteligência artificial, resoluções do CNJ, aspectos processuais da improbidade administrativa, essa questão tão importante que acabou de ser julgada pelo Supremo, enfim, temas muito atuais. Fica aqui o convite para todos participam, se inscrevam no site das jornadas, no site do IBDP, tem todas as informações lá disponíveis. Professora Tereza, professor Daniel Mitidiero, uma satisfação imensa, imensa estar aqui moderando esse maravilhoso diálogo entre os colegas. Muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau, Mitty, tchau, Rogéria. Tchau, Didi, tchau, Rô. Um prazer, foi uma grande alegria. Obrigado, obrigado. Olá, faremos o sorteio
sorteio? Sim, Sorteio. faremos o Paula. Passamos a palavra aqui para a Paula, que vai fazer o sorteio da obra e das 2 inscrições, como sugeriu o professor Mitidiero, o professor Castro. Nós vamos sortear 2 inscrições para as jornadas e agora a obra do professor Daniel, que já tenho aqui também. Vamos lá, então, Paula. Vou compartilhar minha tela para vocês acompanharem o sorteio direitinho. Então, aqui, só para vocês acompanharem, né, não ter dúvidas, eu coloquei todos os nomes, né, dos inscritos, e assim que tivermos o resultado, vamos verificar se a pessoa está presente. Então, Então, Paula, primeiro... vamos sortear primeiro uma inscrição para as jornadas. Certo, então vamos lá. Felipe Raposo Brandão, está presente aqui conosco? Está online, Felipe? Vamos aguardar. Sim. Felipe, vamos encaminhar a inscrição para ele. Vamos sortear, então, a próxima inscrição para as jornadas e no final o livro do professor Daniel Mitidiero. Só um instante. Vamos lá. Ricardo José Moresco. É o nosso sorteado, então, também para as jornadas. Ok. Vamos ao livro, então. Ricardo está presente? Só conferir aqui. Ricardo não se manifestou. Vamos sortear mais um. Esse próximo vai ser uma inscrição ou vai ser do livro? Vamos sortear o livro do professor Daniel Mitidiero. Ok, então vamos lá, agora é o livro. Opa. Toda vez que volto eu preciso pôr os nomes, mas vamos lá. Cláudia Canto Kondak. Deixa eu ver. A gente consegue ver pela lista aqui, né? Ela está aqui. Cláudia, então nós vamos encaminhar uma obra do professor Daniel Mitidiero, A Relevância, no recurso especial, para você, autografada pelo professor. Tá bom? Gente, só avisar então que nós vamos fazer novas masterclass nos próximos dias, com outros professores que também estarão nas jornadas, ficam todos convidados aqui. Nos próximos dias vamos estar divulgando no nosso Instagram do IBDP e no nosso site também. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Professor Daniel, professora Tereza, uma satisfação enorme. Obrigado mesmo. Boa noite, pessoal.